Shalom a todos vocês, sejam bem-vindos ao Projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. Você ainda não se inscreveu no canal? Se você ainda não fez, então não deixe de se inscrever, ativar o sininho, porque todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, você vai receber a notificação do mesmo. Não esqueça também de curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo com outras pessoas, porque o nosso objetivo é que vidas sejam alcançadas pelo estudo da palavra de Deus. Então, eu quero convidar você a trabalhar juntamente comigo na propagação do Evangelho. Vamos trabalhar para o reino de Deus. Então, o texto de hoje é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, do versículo 18 ao versículo 32, e tem como título a parábola do pai e dos filhos. Bem, essa parábola, ela é colocada, ela está num contexto em que Jesus é questionado sobre a sua autoridade. E como resposta a esse questionamento que é feito pelos líderes religiosos da época, Jesus ele vai responder contando algumas parábolas, e uma delas é a que nós vamos ler agora. Então diz assim o texto: Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas este filho lhe disse: Não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido, foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: O primeiro. Então Jesus lhes revelou: Com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando ante vós no reino de Deus. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. Então, Jesus está contando aqui uma parábola e as pessoas que estavam ao seu redor ouvindo essa história eram pessoas que estavam ouvindo uma história que Jesus faz uma pequena narrativa a respeito do julgamento. Então, por que Jesus falava em parábolas? Nós já explicamos isso em alguns vídeos anteriores. As parábolas, elas são pequenas narrativas onde elementos são usados para que lições de moral sejam ensinadas. Então, Jesus ele utiliza as histórias, ou seja, esse recurso de parábolas, que são histórias que contêm elementos muito comuns daquele tempo, porque Jesus tinha a intenção de ensinar princípios do reino de Deus para aquelas pessoas. Por isso, ele usa as parábolas com a intenção de ensinar principalmente tudo aquilo que se refere ao reino de Deus. E a parábola conta de um pai que tem 2 filhos, esse pai é Deus, e esses 2 filhos se referem a 2 grupos distintos de pessoas. Então, vamos entender essa parábola. A grande lição que Jesus quer passar, transmitir através dessa parábola é a seguinte: que os piores pecadores, os pecadores da pior espécie, aqueles pecadores que são excluídos, que sofrem preconceitos na sociedade, estes, mediante um arrependimento, poderão herdar o reino de Deus. Mas os falsos religiosos não herdarão o reino de Deus. Então, Jesus diz aqui que um pai chamou um filho para trabalhar na vinha. O primeiro
filho, ao receber esse pedido do pai, inicialmente ele recusa, mas depois, arrependido, ele vai para a vinha. O segundo, que recebe o mesmo pedido do pai para trabalhar na vinha, a princípio ele diz que vai obedecer, que vai atender ao pedido do pai, mas a grande questão aqui é que esse filho, mesmo falando que ia para a vinha, ele não vai, ele desobedece. Então, quem são esses filhos? Quem são esses grupos de pessoas? O primeiro filho que o pai pede para ir para a vinha são os publicanos, são as prostitutas, conhecidas também como meretrizes. Eram pessoas excluídas pela sociedade. Eram pessoas que, aos olhos dos líderes religiosos da época, não poderiam herdar o reino de Deus. Eram pessoas que viviam à margem da sociedade, que sofriam preconceitos, mas apesar do modo de vida que eles tinham, os cobradores de impostos e as prostitutas, apesar de serem rejeitados pela sociedade, apesar de recusarem viverem de acordo com os mandamentos de Deus, depois eles passam por um período de arrependimento e aceitam viver de acordo ou em conformidade com os ensinamentos da lei, da palavra do Senhor. Mas o segundo grupo de pessoa, que é o segundo filho, se refere aos líderes religiosos, que logo aceitam o pedido do pai, que aceitam viver de acordo com os mandamentos estabelecidos pelo Senhor, porém vivem uma vida de falsidade, vivem em uma religiosidade, uma aparente santidade, mas que na realidade aquela santidade ela não é real, ela não é verdadeira, ela é falsa. Então, esse grupo de religiosos, eles se encaixam na característica de um filho desobediente. Então, a maior lição extraída dessa parábola, porque Jesus está aqui expressando que haverá julgamento para aqueles que recusam o evangelho, para aqueles que recusam as boas novas, a grande lição é que não pode existir vida sem um arrependimento e uma vida de obediência a Deus. Ninguém que recusa o reino de Deus pode entrar nele. Toda pessoa que rejeitar Jesus, os seus ensinamentos, jamais poderá fazer parte do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É o governo de Deus e seus valores sobre todas as esferas da sociedade. E aqueles líderes religiosos estavam rejeitando Jesus, estavam rejeitando os seus ensinamentos, estavam rejeitando uma nova vida nele. E esses líderes religiosos não poderiam herdar o reino de Deus. Na segunda era da igreja cristã, no segundo século da era cristã, nós vamos ver, a história vai dizer que a igreja do Senhor, quase que na sua totalidade, ela vai estar formada não por judeus, mas a sua maioria será de gentios, porque no momento em que os judeus recusam Jesus, que o rejeitam, a graça misericordiosa e salvadora do Senhor vai alcançar os gentios, aqueles que não faziam parte do povo de Israel. E sobre aqueles que rejeitaram a Jesus, vai haver um juízo, vai haver uma condenação. E logo aqueles líderes religiosos vão entender que Jesus está falando essa parábola se referindo a eles mesmos. E nós vamos entender esse momento no próximo vídeo, quando nós estudaremos sobre a parábola dos vinicultores maus. A minha pergunta para você é: você tem vivido um evangelho de santidade, uma vida em obediência à palavra do Senhor? Eu espero que sim.
Que o Senhor continue te abençoando poderosamente e até a próxima.